E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo ensaiado no formato não ensaiado e dessa vez para falar de uma coisa do coração, né? Falar do Tricas, que ganhou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo lá no Maracanã. Mas o assunto não é exatamente o jogo, né? Porque, bem, não tem o que ser dito. Mas logo depois da partida, o Pedro Certezas, que é esse cara aqui, fez um vídeo que viralizou no Twitter comentando a respeito de um outro fato que chamou muito a atenção dos internautas. Nesse vídeo, o Pedro vai basicamente mostrar que o Flamengo faturou só nesse jogo 26 milhões de reais. Se a gente pegar a renda total dividida pelo número total de pagantes, que é mais ou menos 60 mil pessoas, a gente vai chegar à conclusão que cada ingresso estava girando na faixa ali de 400 reais. E aí, o Pedro fala uma questão que é muito importante e que vem sendo um problema cada vez mais frequente no futebol brasileiro, que é justamente a inacessibilidade dos ingressos para a classe trabalhadora. O salário mínimo do Brasil é R$ 1.320, irmão. Afinal de contas, 400 reais, quase um terço de um salário mínimo. Então, o Pedro, ele basicamente fala de um tema que é um tema fundamental para a gente poder entender algumas questões relacionadas ao esporte, à sociabilização e uma coisa que tem a ver com todos nós, né, sobretudo brasileiros que vivemos aí, de forma geral, assim, né, pais do futebol, etc, etc e tal. Que é a elitização e a arenização do futebol. O processo de arenização e elitização de futebol não é um processo que é original do Brasil. Essa nova visão, né, que o futebol e o esporte em geral vai ter, está muito ligado com um novo raciocínio econômico que passa a imperar, sobretudo nos anos 80, quando a gente tem o avanço da perspectiva e do modelo de pensar neoliberal, né, que vai ter como característica principal a transformação de qualquer coisa em mercadoria, né? Não que o capitalismo já não fizesse isso fundamentalmente, vai ser na realidade o fortalecimento da ideologia de que todas as coisas que existem, né, que muitas vezes a gente entende como direitos, na verdade são serviços, né? E aí essa dinâmica vai acabar provocando um processo de mercantilização e de alteração na forma como as pessoas veem o esporte, vivem o esporte e outras coisas também. E aí o exemplo mais emblemático desse processo, sobretudo com relação ao futebol, é relacionado ao governo da ex-premier britânica conservadora, né, a Margaret Thatcher, que, né, foi de base aí, foi de submarino, e que vai travar uma verdadeira guerra, né, contra o futebol, contra o esporte, contra a coletividade no geral, contra a classe trabalhadora. Mas o futebol vai ser uma das vítimas principais da Thatcher nesse processo. Isso acontece porque durante os anos 80 a Inglaterra viveu um período muito conturbado em relação à sua competição nacional, né, e aos seus times e tudo mais. E aí isso vai acabar provocando uma perspectiva muito conservadora e reacionária por parte do governo da Thatcher, né, e também na mídia, que vai passar a criminalizar cada vez mais organizações de torcedores e essa ideia do futebol enquanto um espetáculo coletivo. A Thatcher vai basicamente ser uma das responsáveis pela criminalização do torcedor do futebol, né? E aí muitas vezes vai se criar um certo argumento de legitimidade para poder viabilizar que esses torcedores fossem oprimidos de maneira muito truculenta, muito brutal pela polícia, né? Então, nesse momento você tem o início mais acentuado de uma perseguição, né, da segurança, das instituições, da força do Estado, para poder colocar a galerinha no seu lugar, né? Para os torcedores pararem de ser torcedores demais, né? Tendo em vista que um dos objetivos centrais dessa política era exatamente de promover uma certa pulverização da classe trabalhadora, né? O que isso significa? Significa que os trabalhadores iam estar com perspectivas cada vez mais de desunião, né? De problemas para poder organizar, se encontrar e tudo mais. Isso também vai acontecer quando a Margaret Thatcher vai se utilizar desse mesmo aparato, dessa mesma característica muito truculenta na greve dos mineiros de 1984, que é uma greve que vai sofrer muito contra a opinião pública, né, a partir da atuação dos jornais de mídia, conservadores e tudo mais, que também vão falar contra o futebol nessa perspectiva, e também por parte do governo conservador, neoliberal, capitalista e Margaret Thatcher. Um evento muito marcante desse período foi o desastre de Hillsborough. Ele aconteceu numa partida entre Liverpool e Nottingham Forest, e aí, quando os torcedores estavam tentando entrar no estádio, as catracas da entrada estavam quebradas. Então você formou um funilzão assim de pessoas que estavam tentando todos entrar por uma entrada só, e aí as autoridades de segurança abriram os portões de saída
para a galera entrar mais rápido. E aí, nessa confusão toda dessa entrada, 96 pessoas acabaram morrendo pisoteadas. E aí, isso acaba marcando, porque é a partir da configuração desse desastre que a opinião pública vai poder ganhar mais força para poder dizer que os estádios precisam mudar, porque os estádios estão sendo frequentados por pessoas desagradáveis, ou chamados hooligans, e mudanças seriam necessárias. Essas mudanças vão ser justamente fruto desse processo de arenização e de alteração do futebol enquanto uma ferramenta social e para quem ele está disponível para ser apreciado. A partir desse momento, todos os clubes da primeira e da segunda divisão inglesas teriam que ter estádios com cadeiras. Então a geral, que é uma estrutura presente no estádio, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, teve que ser descontinuada. Isso acabou fazendo com que o preço do ingresso fosse muito encarecido, porque antes a geral, né, um cimentão ali, o preço para a entrada ele é muito pequeno, e isso viabiliza a entrada de mais trabalhadores no estádio, né, dos setores mais proletarizados, mais precarizados. E aí, a partir da colocação dessas cadeiras e desse novo modelo de estádio, o objetivo central era alterar também o tipo de torcedor que passaria a frequentar aquele espaço, né? Porque a ideia de você retirar esses vândalos, entre aspas, esses hooligans, entre aspas, era de tornar o estádio um ambiente mais prazeroso para as famílias no geral. E com esse encarecimento, a gente começa a ver que passa a existir um recorte de classe em quem vai poder frequentar esse espaço em questão. E aí, então, a gente tem a fundação da chamada Premier League, né? Que vai ser fundada lá em 1991, 92, no começo dos anos 90. E ela vai se caracterizar por ser uma liga que vai ter um desenvolvimento econômico muito acentuado. Sobretudo porque essa liga, que era organizada pelos seus participantes, né? Então os times todos eram acionistas dessa liga, de alguma maneira, tem esses acordos comerciais que são realizados ali. E aí, na Premier League, eles poderiam vender os direitos de transmissão de televisão, que já é um passo bastante avançado nesse processo de elitização, né? Porque muitas pessoas só vão conseguir ver jogos a partir do pagamento, por exemplo, de pay-per-view, né? De serviços de streaming específicos e que muitas vezes vão ser viáveis para acompanhar esses eventos. Além disso, a Premier League também vai se caracterizar por ter a presença de patrocinadores muito importantes e com muito dinheiro. Inclusive, ela chega a ter até o nome de algum dos seus patrocinadores. Então, durante um bom tempo, a Premier League era chamada de Barclays Premier League. Com essa possibilidade de vender direito de transmissão e de ganhar patrocínios muito grandes, os times da Premier League vão ter um gap financeiro gigantesco em relação à segunda, terceira e quarta divisão, que era organizada pela Football League, né? Que antes era mais ou menos ali a organização central que fazia esse processo de gerenciamento do campeonato inglês. Clubes da Premier League chegam a receber 45 milhões de libras para poder vender os seus direitos de transmissão, enquanto os times das demais divisões ganham até, ou mais ou menos ali, 1 milhão de libras para poder vender esses direitos. Então, isso acaba impactando em muitas coisas, né? Sobretudo porque, nesse processo de separação econômica, os times da Premier League, com muito mais dinheiro, vão ter muito mais recursos para poder se estruturar, comprar jogadores melhores, para poder reformar seus estádios e criar grandes arenas. Então, isso vai criando um processo de acentuação da desigualdade entre os times. Então, esses times que fazem parte ali de um top 8, né, de um top 10, vão muito raramente disputar cabeça a cabeça com times de divisões menores ou mesmo do próprio campeonato. Vide aí que, por exemplo, na Espanha, a gente tem o quê? 3 grandes times que fazem forças, sim, que disputam realmente o campeonato, né? O Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, não sei. Esse abismo financeiro que vai se montando entre os times grandes e pequenos acaba fazendo com que haja uma disparidade de competição que é praticamente impossível de ser alcançada, a não ser em grandes casos de zebras ou experiências muito pontuais, né? Então isso acaba fazendo com que a própria competitividade do torneio perde a graça, né? Perde um pouco a graça, porque são sempre ali os mesmos times que estão competindo. E aí, nessa perspectiva, e isso é interessante, a forma como essa dinâmica vai produzir super times, como Manchester United, Manchester City, o Arsenal e tudo mais, vai ser um veículo muito importante para sua popularização mundial e para sua mercantilização, no sentido de que não é mais só uma questão de torcer para o time, mas é de se tornar símbolo daquele grupo, né? Então, nesse aspecto, vai se vender um monte de camiseta, de souvenir, de coisas relacionadas à equipe, porque ela passa a representar um valor de caráter mundial, um valor de conhecimento, de posição ali, de uma elite do futebol, que vai fazer com que as pessoas queiram se associar a essas equipes tipicamente, né? Vão ser as que vão ter mais transmissão de TV, vão ser as que vão se tornar mais populares por todo esse movimento da indústria cultural e de outras indústrias
indústrias também, para poder fazer com que esse mercado se torne extremamente lucrativo. Então esse processo vai acabar criando um mecanismo cada vez maior de segregação, né? Porque afinal de contas, um torcedor de um setor mais proletarizado da classe trabalhadora, muitas vezes não vai ter condição de comprar a camiseta daquele ano, não vai ter a condição de poder pagar um ingresso super caro para poder frequentar um estádio, uma arena, não vai ter como ter esse recurso, né? Hoje em dia o trabalhador mal tem dinheiro para poder pegar o transporte, para comprar a cesta básica, quem dirá ter acesso à arena e esses novos modelos de entretenimento. Então a experiência da arenização consiste nisso, né? Transformar aquele jogo em um espetáculo que pode ser consumível em várias etapas, a partir do consumo de uma multiplicidade de mercadorias. E aí, a gente pega para analisar o Brasil, a gente percebe que esse processo de arenização está relacionado também a essa tendência, né, mercadológica que vai destituir, né, muitos membros da classe trabalhadora da sua única possibilidade de diversão. No caso brasileiro, a gente vai ver um processo similar até o que acontece na Inglaterra, sobretudo porque no Brasil a gente vai ter também a destruição daquele setor que eu havia comentado antes, né, que é a geral, é aquela estrutura de cimento e que tem um significado simbólico muito grande para a classe trabalhadora que está ali, né, querendo acompanhar o jogo. Então, quando a gente tem a destruição desse setor, né, o Maracanã, chamado Maracanã Antigo, vai acabar com a geral lá no ano 2000, né? Então isso vai diminuir sensivelmente a capacidade do estádio, vai fazer com que o preço do ingresso aumente muito e vai acabar também descaracterizando uma parte muito importante do futebol brasileiro que era ocupado por essas classes mais populares. O fim da geral, portanto, é esse marco da arenização no futebol brasileiro, né? E que vai se expandir conforme o tempo vai passando e conforme essa lógica do futebol enquanto um negócio arenizado, né? Uma coisa parecida com um modelo de entretenimento que existe nos Estados Unidos, né? Que é essa perspectiva de um grande espetáculo, de ser uma experiência múltipla em vários sentidos e tal, isso vai acabar fazendo com que essa segregação de torcida aconteça no Brasil. E esse marco vai também estar relacionado ao que a gente vai conhecer como padrão FIFA. Bom, o que exatamente é esse padrão FIFA? Padrão FIFA são uma série de critérios que vão colocar o estádio, e vão habilitar, na verdade, o estádio para que ele possa receber jogos que são estipulados ali pela FIFA, né? Então, os critérios são estabelecidos pela FIFA e têm que ser seguidos e determinados pelas entidades que quiserem receber esses jogos. Então, vários estádios vão passar por várias reformas e no caso brasileiro, sobretudo depois que o Brasil foi escolhido para sediar a maior Copa de todos os tempos, que foi a Copa de 2014, e a maior Copa de todos os tempos porque envolve até o que? Um glorioso jogo inesquecível no Mineirão. Então, a partir desse aceite, o que acontece é que os estádios vão passar a seguir essa lógica da arena. Então, a gente vai ter a construção das arenas da Copa, né? Arena Pantanal, Arena do Amazonas, várias outras, e aí a gente vai ter também a criação da Arena Corinthians e a transformação da construção, na verdade, de outros estádios, né? Então, no caso do Palmeiras, por exemplo, a gente vai ter a demolição, né, do Palestra Itália, o estádio que era praticamente centenário, né, muito tradicional e tudo mais, para a construção da Allianz Arena, né? Um estádio super tecnológico, super bonito, super confortável e inacessível para boa parte da classe trabalhadora. Inclusive, né, a gente tem aí uma série de protestos de várias torcidas organizadas que se levantam, né, contra o preço abusivo dos ingressos que é praticado por várias dessas diretorias que tem por aí. Hoje em dia, só para vocês terem uma noção, para você ver um jogo da Libertadores na Allianz Arena, o ingresso custa a partir de R$180. Vai até R$400, a informação que eu tive a respeito da venda de ingresso. É um dinheiro que muita gente não tem, né? Não tem porque a gente vive uma situação em que a precarização do trabalho cresce cada vez mais, os salários reais diminuem, em que a gente tem uma perspectiva de vida bastante problemática à frente, né? Em vista que a exploração capitalista tem aumentado ao longo dos últimos anos e isso priva as pessoas de realizarem uma série de atividades porque elas não vão ter dinheiro para poder pagar. E aí assistir futebol é uma delas. A gente dá uma olhada nessa tabela que está aqui do meu lado, a gente vai perceber que o Brasil é o país que tem os ingressos mais caros em proporção ao que é possível comprar com a renda média mensal. O Brasil pode comprar somente 53 ingressos, enquanto a Espanha, que é, né, La Liga, Real Madrid, o caralho a 4, o trabalhador médio com a sua renda média mensal pode comprar 66 ingressos. Então, esse é um gap que deixa a situação da elitização e da arenização do futebol brasileiro absolutamente gritante e absolutamente indiscutível, né, de ser percebida enquanto um problema, enquanto uma questão que afeta diretamente a classe trabalhadora, que afeta o seu direito ao lazer, que afeta também a própria forma como o esporte passa a ser encarado nessa sociedade cada vez mais mercantilizada.
A mercantilização do futebol, portanto, ela é parte de um processo muito importante que vai alterar muitas dinâmicas, né, na forma como uma experiência humana está sendo produzida. Então, quando a gente tem essa transferência, né, do futebol enquanto um esporte, né, enquanto aquela tradição, né, praticada como parte daquela coletividade, que forma uma comunidade, né, que forma aqueles laços, e essa mercantilização passa a ser a tônica principal, o que a gente tem é a formação de indivíduos, né, de sujeitos que estão menos conectados àquela experiência, né? Ou que estão conectados àquela experiência sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva que tem um caráter muito mais descartável, né? Um caráter muito mais indiferente quando as coisas vão mal, por exemplo. Então eu acho que esse tipo de coisa ele é importante para a gente poder perceber essa gourmetização, né? Essa segregação cada vez maior. E a tentativa dessa produção de uma experiência de entretenimento que seja principalmente lucrativa faz com que haja uma desterritorialização, né? Um processo de retirada da raiz, do sentido do que aquela comunidade produzia, né? É uma ideia de que o time, ele não é mais o símbolo, né, dessa história, dessa união e tal. Ele é uma mercadoria. Ele é algo que é passível de ser vendível, né? É passível de ser comercializado, portanto, pode ser descartado. E acho que isso fica muito evidente quando a gente percebe que vários times têm passado por essas alterações, dessas certas modernizações, né? Tanto da crise econômica que atinge várias equipes, que obriga elas a se tornarem SAFs, como a mudança para uns escudos meio esquisitos e com ares de inovação, porque aquilo ali, de alguma maneira, é melhor para a marca. Além disso, diante dessa dimensão, como a gente tem uma preocupação muito maior com a lucratividade do que propriamente pensar o espetáculo que sirva, né, a um espetáculo popular, povo, para os trabalhadores e tal, a gente tem a lógica do lucro sendo a lógica que norteia o pensamento, que norteia as práticas e as políticas exercidas pelas organizações, pelas entidades e pelas instituições do futebol. Então a gente vê, né, já viu várias vezes, não é à toa, vários casos de corrupção, né, dentro da FIFA, dentro de dirigentes da CBF, né, de várias personalidades aí que são das organizadoras, né, que regulam a forma como a gente organiza o futebol. E essa lógica, ela também mostra que esse limite, né, ele não vai existir. Pô, a gente teve aí a denúncia na última Copa do Catar, em 2022, um estádio sendo construído, arenas enormes e tal, trabalho escravo, né? A gente tem na Copa do Brasil, em 2014, por exemplo, um processo de grandes desapropriações de terra, né? Lei de segurança nacional e tudo mais. São questões que estão diretamente relacionadas a essa necessidade da venda dos mega eventos, da venda dessa grande experiência que você é ir à Copa do Mundo, um jogo que você vai poder ver várias coisas e comprar chaveiro a R$50. Então, cada vez mais, o povo trabalhador tem o seu direito ao lazer retirado, né? Porque o que a gente observa é, na verdade, uma instrumentalização cada vez maior para transformar todas as estruturas e todas as organizações públicas em entidades que tenham como principal ativo norteador a lucratividade. Essa é a ideia das privatizações, das parcerias público-privadas e tudo mais. Então, um estádio como o Pacaembu, por exemplo, quando ele é concedido à iniciativa privada, e a iniciativa privada não vê utilidade lucrativa naquilo, ela vai descartar, ela vai subutilizar, ela vai alterar aquele patrimônio histórico, né? E a questão é que essa alteração não tem um debate, né? Não tem um mérito da mudança cultural e nada disso. Ele tem relação direta com uma questão econômica, né? Com uma questão diretamente relacionada à economia política, né? Então, a gente tem, por exemplo, a própria inexistência, né, de grandes aparelhos de lazer, de entretenimento nas áreas mais periféricas, muito precarizado. Então, a classe trabalhadora, ela vai perdendo acesso a coisas que ela pode fazer além de trabalhar. Então isso acaba criando também um sentido cada vez mais individualista da vida, de alguma maneira, né? Isso aqui é 100% uma hipótese, né, tirada da minha cabecinha, né? E esses vínculos de comunidade, eles são enfraquecidos nesse processo. Eles passam por um tensionamento, eles passam por uma quebra. As pessoas vão parar de se ver, né? Elas vão parar de fofocar, elas vão parar de tomar a cervejinha, de comer o churrasco, porque tem todo esse evento, né, da reunião da comunidade, da produção desse sentimento coletivo. Então isso é muito importante nesse processo de mercantilização, de segregação, de ausência de espaços. As pessoas vão ficando cada vez mais enfurnadas em suas casas, nos seus espaços privados de lazer, seus espaços privados de existência. Além disso, a gente tem cada vez mais um processo de perseguição, né, a todas as estruturas que possam de alguma maneira remontar a prática do futebol popular. A gente tem a criminalização e a perseguição às torcidas organizadas, a gente tem a ausência de investimento para poder fazer torneios de futebol de várzea, a gente tem dificuldades econômicas que os times
meio que se vira nos 30, né? Os times vão ali sobrevivendo do jeito que dá. E aí isso mostra como essa perspectiva, né, dessa mercantilização, dessa elitização, ela acaba produzindo também uma diferença social muito grande, né? Quando a gente vê que, por exemplo, teve um juiz aí que deu uma pena pro Vasco, que o Vasco não poderia utilizar o São Januário para poder sediar seus jogos, porque a área no entorno do ali do estádio é uma área com muitas pessoas embriagadas, perigosas, né? Área de periferia. Tipo, se a gente pegar para analisar geograficamente, né, vários estádios foram construídos em torno de periferias, né? Então isso só exprime o caráter elitista, né? O caráter segregatório que essa lógica vai tendo. E aí, a comunidade toda que depende da economia girada em torno do jogo, do dia do jogo do Vasco, fudeu, né? Vai perder ali todos os recursos, vai perder ali toda a atividade, porque o juiz expediu isso, né? Então eu acho que isso mostra pra gente como esses elementos da criminalização do futebol popular, né, da perseguição ao futebol popular, justamente porque ele não representa um ideal de lucratividade, né? Ele não representa um ideal que mereça ser praticado, divulgado, etc. Pô, e além disso, você tem um evento, né? Pô, o tema central do vídeo é o faturamento do jogo do Flamengo. Foi de 26 milhões de reais em uma partida. Uma partida. E aí, ao mesmo tempo, nessa situação, você teve, já faz 4 anos, a tragédia, entre aspas, né, do Ninho do Urubu, porque não é tragédia, né? Não é que foi uma fatalidade. Para quem não lembra disso, o Ninho do Urubu é um lugar onde a base do Flamengo treina e muitos meninos que vêm de outros lugares têm que ficar alojados na base porque, né, são de várias cidades distantes e tudo mais. Só que a estrutura para poder receber eles ficarem lá, era toda cagada, toda irregular, toda feita de um jeito que não provia nenhuma segurança para eles. E aí, num dia que os meninos estavam dormindo no container, porque era um container, deu um curto-circuito. O container pegou fogo e 10 garotos morreram. Isso faz 4 anos. E aí, além disso, até hoje, ninguém foi condenado por isso. O clube tava chorando outro dia, Cartolas, né, a galera que faz essa direção, tava chorando porque ia ter que pagar indenização para as famílias. Colocou pressão para poder fechar acordo. E aí não entende, né? Porque quando vai ser cobrado num shopping, qual que é a atitude do dirigente? Bater no torcedor. Essa é a atitude. Esse tipo de gestão vai ver legitimidade em responder a uma cobrança com uma agressão. Por quê? Porque para ele, o clube, isso é tão importante assim. A forma como isso é pensado enquanto uma experiência coletiva nem é tão importante. Importa a marca. Importa o quanto aquilo vai representar de lucratividade, o quanto aquilo vai corresponder ao cumprimento de um determinado interesse privado. E quando a gente trata dessa questão da modernização, a gente está ressaltando que essa modernização ela tem um caráter de classe, ela tem um caráter específico. O caráter dela é o caráter burguês, é o caráter liberal, o caráter capitalista. É o caráter que faz com que a experiência que antes era coletiva e representava, né, uma explosão de afetos e de sentimentos entre imagens, né, incríveis de você ver as torcidas vibrando pela vitória em campeonatos mais antigos, que você enxerga clubes mais populares fazendo festa e conseguindo superar essa lógica da arenização, a gente percebe que esse processo leva somente a uma desagregação da comunidade, né? A uma desagregação do futebol enquanto uma prática coletiva, enquanto uma experiência produzida pela e para a comunidade. Enquanto a gente não puder pensar políticas que possam viabilizar a criação de mecanismos para incentivar o esporte de maneira popular, isso inclui não só o futebol, né, mas várias outras modalidades que passam pelo mesmo processo de precarização, de subfinanciamento, etc e tal, mas isso não pode ser feito se a gente estiver imerso numa lógica de austeridade, se a gente estiver imerso numa lógica que vai entender o esporte e o lazer como algo desnecessário, como algo que é frescura, porque eu ainda tive que ler isso no Twitter, tive que ler que ninguém vai morrer porque perde um jogo. Agora, é curioso porque essa mesma cobrança não é feita para poder repensar o tempo de trabalho, não é feita para poder repensar. Por que será que a gente não se diverte mais tanto? Por que será que a gente se encontra numa realidade cada vez mais isolada, com cada vez mais fobia social, com cada vez mais pertencimento a essa lógica do individualismo? Porque o objetivo deles é a retirada dessas experiências que a coletividade possa
exercer a sua potência, que a coletividade possa se formar, que as pessoas possam entrar em contato, porque quando elas entram em contato, elas passam a dividir e compartilhar algumas angústias que podem ser parecidas. E aí, a partir disso, talvez elas se façam a pergunta: mas afinal de contas, por que a gente está sentindo isso? Quem que está ganhando esse jogo?